Voltamos a conversar. Converso com César Gonçalves Ferreira, com formação acadêmica em clínica psicológica, com atividade profissional desde 2001 em palestra, aula e curso. Pergunta: por que da criação do nome Escola Sem Partido foi para chamar a atenção dos governantes brasileiros? Como eu havia falado, essa compreensão, essa terminologia escola sem partido é a presunção de um delírio de que as escolas brasileiras estão sendo doutrinadas por ideologias de esquerda, tipo marxismo, ou que partidos têm alguma influência dentro das escolas ao ponto de conseguir fazer a cabeça da meninada, entendeu? Mas no fundo, isso é o reflexo, é resultado de uma polarização da sociedade brasileira de setores extremistas, com corte tipicamente fanático religioso, né? Tem esses setores são bem identificados, supervalorizam essa questão até para conseguir se aparecer, arrecadar dinheiro, essa coisa toda. Tem uma frase bonita que algum dia um escritor falou, que é o seguinte: se o diabo não existisse, a gente inventaria ele. Então, reforçar essa história de escola sem partido, que há agentes cubanos como professores ou soviéticos, não sei o que vão fazer a cabeça da menina, é simplesmente para ficar criando um delírio e a justificação da existência desses setores. No fundo, não passa de delírio isso. Delírio paranoico ou então oportunismo, puro e simples, né? Qual a contribuição da ideologia de gênero traz para a sociedade brasileira? Tolerância. Ideologia de gênero também é um termo que carrega significados pejorativos, né? Ideologia de gênero, tolerância, respeito às minorias, às mulheres, aos gays, enfim, a comportamento diferenciado, acima de qualquer coisa, aprender a ter tolerância com o diferente. É isso que os tempos atuais do século XXI cobram da gente, né? Então o senhor fala tolerância nesse segmento? Segmento total. O que é uma ideologia de gênero? Não tem nem sentido falar ideologia de gênero, né? Em si mesmo, as pessoas têm as suas características, né? Mulheres, negros, gays, lésbicas, os diferentes, as minorias, índios, têm características diferenciadas. E na convivência a gente tem que aprender a tolerância. E tem que aprender a respeitá-lo. É lógico da convivência, né? Tem setores fanáticos religiosos que ficam, aquilo que eu disse, incensando demais, chamando a atenção dos holofotes dessas causas, porque eles precisam existir. É aquela história, se o diabo não existisse, a gente inventava, simplesmente para, conseguir adeptos, dinheiro, apoio, enfim, é tudo, em última instância, é oportunismo e delírios e paranoia. Essa é a minha opinião a respeito disso. Você acha que o Paulo Freire, como educador, pedagogo e filósofo, contribuiu na educação brasileira do modo geral, ou talvez do mundo? Sem sombra de dúvida. Outro problema em relação ao Paulo Freire que jogam o Paulo Freire dentro desse espectro de escola sem partido, ideologia de gênero, ou seja, o Paulo Freire é submetido a uma discussão ideológica tanto de esquerda como de extrema direita. Isso é complicado porque quando você trata o Paulo Freire com esse viés, você perde o fundamental do Paulo Freire. E qual que é o fundamental do Paulo Freire? Para você entender o que eu vou te dizer, eu tenho que fazer um resgate de estudos ligados à psicologia cognitiva, ou seja, o estudo das funções cognitivas ou da formação psíquica superior. A formação psíquica superior é o pensamento, a capacidade lógica, é o intelecto, para a gente situar bem a questão. E é nesse ponto que a gente tem que discutir, por exemplo, Paulo Freire. Há muito tempo se sabe que a formação do conhecimento, da inteligência, tem uma certa estrutura. Essa estrutura ela foi estudada por Jean Piaget, por exemplo, né? Como se desenvolve a inteligência. Então, o Jean Piaget caracterizou o desenvolvimento da inteligência dentro de uma estrutura lógica matemática, entendeu? Então,
a estrutura do conhecimento tem essa característica. Outros pensadores, o Vygotsky, por exemplo, trata essa estrutura do conhecimento através da linguagem, que é essa que nos diferencia dos animais, porque a linguagem traz em si códigos lógicos, né? Isso é muito interessante. Códigos lógicos que dão significado para uma cadeia de outros significados, que é a compreensão que as pessoas têm da sua realidade, do mundo exterior, etc. e tal. Veja, por exemplo, a escola. As várias disciplinas que nós temos na escola diz respeito ao estudo da natureza, estudo da física, da química, né, da biologia. Você pega o todo, que é o mundo natural, reparte, né, e aí você cria as disciplinas. Todas essas disciplinas, elas têm um modelo que está estruturado na forma da análise e síntese, toda. Então, isso é fundamental compreender quando a gente discute Paulo Freire. Qual é a grande contribuição de Paulo Freire nessa questão? O Paulo Freire começa fazendo as pessoas entenderem o mundo natural e o mundo cultural, né? O mundo cultural é o instrumento que o ser humano tem para tratar do mundo natural. E essas pessoas, nessa divisão que você falou aí, que eles podem entender, essas pessoas conseguem entender? Consegue distinguir? Essa é a beleza do método Paulo Freire. Por exemplo, só o fato dele ter feito aquela experiência em Angico, no Rio Grande do Norte, onde ele alfabetizou em menos de 40 dias mais de 300 camponeses completamente analfabetos. Caramba! Entendeu? Em menos de 40 dias, só isso já valeria uma pesquisa de como que isso foi possível. Porque quando a gente fala dessas coisas, precisaria entender qual que é a diferença da mente de um analfabeto, de alguém ainda que não consegue ler e escrever, do que é letrado ou que passa pelos bancos escolares. Quais são as características dessas duas mentes? O senhor poderia distinguir? Sim. Por favor. Nós temos que partir de uma premissa, que aqui nós estamos saindo dessas ideologias, do discurso que caracteriza Paulo Freire como alguém ligado a uma tendência partidária, e colocar o Paulo Freire na sua devida condição de mestre ou de pesquisador do campo da cognição. O conhecimento, a inteligência, o intelecto, o nome que for aí, ou as funções cognitivas, ela tem vou usar um termo, uma lei específica. Qual que é essa lei específica já estudada e conhecida pelos pesquisadores da educação e do campo da cognição? Que o conhecimento, necessariamente, ele tem que partir do concreto para o abstrato. Do concreto para o abstrato? Para o abstrato. O que significa, para a gente se aproximar dessa compreensão, o que significa exatamente isso daí? Você vai perceber uma coisa interessante. A mente, antes do letramento, antes de você ter, antes da criança conseguir ler e escrever, etc., a função predominante vai ser a função visual. Então, por exemplo, tudo vai ser compreendido do ponto de vista de uma compreensão perceptiva. O campo perceptivo é o que vai orientar toda a conduta inteligente da criança, como orienta do animal, por exemplo. Na escola ou no desenvolvimento da função cognitiva, a inteligência deve transcender a percepção. Nós temos que sair do concreto, do campo visual, para o campo mental, para o raciocínio. Isso é abstrato. Entendeu? Essa questão é fundamental. Voltando para Paulo Freire para explicar isso que eu estou dizendo. Paulo Freire, quando pega uma palavra geradora, por exemplo, a mais usada lá, tijolo, como modelo. Quando o Paulo Freire pega essa palavra, antes do treinamento de junção das sílabas, ele faz uma discussão com os camponeses ou com as pessoas analfabetas. Leva essa discussão sobre, por exemplo, a origem do tijolo, aonde ele é formado, para que serve o tijolo. Então, essa palavra ela tem um significado, que é tijolo, que ela está conectada com outros significados, que ela foi construída na olaria, o tijolo, que essa olaria tem pessoas que trabalham, que recebem um salário, e ao receber um salário precisam sobreviver com aquele salário, às vezes não conseguem, às vezes podem ficar desempregados. E essa palavra tijolo, depois, ela é construída com outros tijolos, uma casa que serve para moradia, que é uma dificuldade das pessoas, que cabe família, essa casa faz parte de uma cidade.
Em outras palavras, as pessoas fazem uma discussão a respeito dessa palavra, que é muito significativa para as pessoas, nesse caso, envolvidas na discussão, e essa discussão é completamente analítica. Por que analítica? Porque o fundamental é que essa palavra tijolo, ela tem um significado. E esse significado está inserido dentro de um contexto. O tijolo forma a casa está dentro de uma cidade, a cidade está dentro de um país. Esse tijolo é feito na olaria, portanto gera renda e produção. Então você tem uma cadeia de outros significados que é completamente analítico. Quando você pega um todo, você reparte, você está fazendo uma análise e uma síntese. Essa é a base do exercício cognitivo, é a base do raciocínio, análise e síntese. Então essa palavra tijolo, ela já foi analisada pelos analfabetos. Quando ela volta para o exercício prático, que é juntar as palavras, né? Tá, até, ti, to, tu. Quando ela vai juntar as palavras, formar outras palavras, tal, ela já, isso aí é a parte mais mecânica do processo. Ela vai perceber que são simplesmente instrumentos do seu próprio pensamento. Então ela já está com um exercício mental bastante desenvolvido quando começa a fazer outras palavras, etc. e tal. Então junta o reconhecimento da sílaba e do som e, acima de tudo, do significado. Quando se estuda o significado, você entra exatamente naquilo que nós entendemos de função cognitiva. Essa é a grande contribuição do Paulo Freire. O resto é tudo besteira. Sabe? Atacam-se o mínimo de conhecimento da obra do Paulo Freire. Portanto, ele tem uma contribuição monstruosa, que é uma contribuição monstruosa no sentido da beleza e da... uma hipérbole, né? Uma coisa assim, de uma grande contribuição, que é uma contribuição que é uma herança de Piaget, de Vygotsky, dos grandes estudiosos das funções cognitivas. É aí onde Paulo Freire tem que ser entendido.